Fala, nação rubro-negra, Caralisson na área para mais uma resenha aí, aqui no canal Resenha do Caralisson. Já deixa o like, se inscreva no canal, curte, comenta aí, feedback sobre o jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, vitória por 2-0. Compartilhe o vídeo com a nação rubro-negra e vamos aí para esse resumão, para essa análise pós-jogo. Bom, o Flamengo derrotou no dia de hoje o Volta Redonda por 2-0 no estádio Mané Garrincha. Dois gols bonitos, na minha opinião, do Michael e do Plata, né, principalmente do Plata. O Michael pegou ali o rebote da tentativa do Plata de driblar o goleiro, mas não é por ser um rebote que foi um gol achado, né? O passe do Misha pro Plata foi um passe bem na medida, que obrigou o goleiro a sair e dar aquele rebote para ele finalizar com eficiência, né? Foi a quarta rodada do Campeonato Carioca, né? E com essa vitória, com esses gols do Plata e do Michael, dá uma certa tranquilidade pro Flamengo, né? Que voltou pro G4 do Campeonato Carioca e também não levou nenhum susto. Acho que teve uma finalização do Volta Redonda durante todo o jogo, né? Então foi um jogo bem sólido do Flamengo, né? O Flamengo iniciou o jogo no primeiro tempo pressionando, né? Como teria que ser por conta do nível do adversário, não menosprezando o Volta Redonda, mas a folha salarial que o Flamengo tem, até como o Felipe Luiz disse no pós-jogo, o melhor elenco das Américas, né? Não pode ter dificuldade, teoricamente, porque nós sabemos que o futebol não é assim, mas não pode ter dificuldade contra o grande Volta Redonda, né? Então, o Flamengo dominou o primeiro tempo inteiro, com muita constância, né? Explorou muito o lado direito, com jogadas rápidas, triangulações com o Gerson, Wesley, né? O Plata, o Varela também, vamos colocar aí, quando entrou, o Varela não, o Michael, desculpa. E apesar das grandes chances criadas, como o Bruno Henrique no início da partida, aos 16, 15 minutos, teve uma chance cara a cara, errou, teve a bola na trave do De La Cruz, né? O Flamengo criou boas chances, né? Mas somente no fim do primeiro tempo que o Michael abriu o placar com aquela jogada que ele fez, aquele passe que ele tentou ao Plata, que o goleiro acabou rebatendo e na sobra ele fez o gol. No segundo tempo, logo no início, a zaga do Volta Redonda falhou com a pressão do Flamengo e o Plata acertou um chute bonito demais fora da área, no canto, né, uma bola indefensável, e ampliou o placar, manteve uma tranquilidade maior, manteve o controle do jogo o tempo inteiro, né? O Arrascaeta entrou bem na partida, né, criando boas oportunidades. Juninho estreou, né? Ele e o Varela desperdiçaram a chance, mas assim, é estreia normal, né? A estreia do Juninho, tem adaptação ao clube, né? Um entrosamento com os jogadores, mas também a pressão de jogar no time do tamanho do Flamengo, que ele ainda não jogou na carreira, né? Tem bons números, como já foi dito nesse canal, boas estatísticas, mas isso em times de menor expressão. Então no Flamengo é outra situação, né? Enfim, falando agora da estreia dele, né? Ele teve a grande chance de marcar após aquele passe de trivela do Arrascaeta, né? Errou a finalização, mas nós temos que dar o prazo para o Juninho, né? Um contratado por 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, né? Veio do Azerbaijão, não é um país com tradição de futebol, então foi mais pelas estatísticas de Juninho, né? Então, como eu disse de Pablo Mari, quando o Pablo Mari chegou era uma grande aposta, jogava na segunda divisão da Espanha, né? O próprio Michael, quando vem pro Flamengo, sai de um time que ele dribla muito, que ele se destacou pelos dribles, pelo mano a mano, que era o Goiás, mas quando chegou no Flamengo, se vocês se recordam, o Michael não chegou bem, não chegou com aquele nível, alcançou o nível depois, tanto que depois foi contratado pelo Al Hilal. Então nós temos que ter essa paciência, porque é um jogador com boas estatísticas, como esses caras tinham também. Apesar de Pablo Mari já ter chegado no Flamengo jogando bem junto com o Rodrigo Caio, né?
Além disso, após o triunfo, né, o técnico Filipe Luiz enalteceu o desempenho da equipe. Além disso, colocando ele como que o elenco está fazendo exatamente o que foi pedido por ele, que se ocorrer algum erro, a culpa é totalmente dele, o que blinda o elenco, né? Faz o jogador ter menos pressão, né? Então ele destacou a postura exemplar, disciplinar dos jogadores e também assim, não só fora de campo, mas estrategicamente falando. Os jogadores estão muito fechados com a ideia que ele tem. Então, assim, sublinhando que as variações táticas que aconteceram durante o jogo de forma orgânica, né, foi devido à habilidade dos jogadores em se ajustarem em diferentes cenários do jogo que foi imposto a eles nesse jogo ou em outros. Então, ele está achando isso efetivo, né? Então, é algo... O treinador está colocando que as ideias que ele está impondo aos jogadores está sendo efetivadas. Então, em alguma falha, a culpa será dele, né? E Filipe Luiz declarou, né, entre aspas, contamos com o melhor elenco das Américas. Reforço, eu tenho os melhores atletas e faço questão de dizer isso a eles. Não é para agradar ninguém, é que realmente penso isso. Se o time não render, a responsabilidade é minha. Então, ele quis dizer que está sendo colocado em prática toda a ideia dele. Já falei sobre o Juninho, né, que mas Filipe Luiz ressaltou o potencial do atacante em agregar o estilo de jogo do Flamengo, né? Mencionou que os primeiros minutos vestindo a camisa do clube sempre serão marcantes e também irão trazer nervosismo ao jogador, né? Mas ele observa que o Juninho anda se esforçando muito e como os demais do elenco estão aumentando o padrão de qualidade. Então é uma boa fala, né? Também abordou a condição física dos jogadores, né? Mencionando que apesar de alguns terem disputado 90 minutos em apenas 2 semanas de treino, eles se prepararam bem, né? E não apresentaram dificuldades físicas durante a partida. E destacou a facilidade de absorver o modelo técnico dele, que ele impõe. Ele comentou sobre o Carlinhos, né, que permaneceu no Rio, e sobre os diálogos entre o Juninho e o Danilo, né, frisando que não há vagas garantidas no time titular e que a titularidade vai ser garantida durante o treino. E valorizou o apoio da torcida em Brasília, né, ofereceu uma recepção calorosa e demonstrou um contentamento com a atuação consistente do time, a torcida. Então, assim, eu acho que quando foi perguntado sobre se ele conta com Carlinhos, Pablo para o restante da temporada, ele disse que isso é problema do José Boto, né? E que, obviamente, os jogadores que estavam desde o início nos Estados Unidos estão mais entrosados, estão com o estilo de jogo que ele quer impor com mais perfeição. Então, subjetivamente, ele quis dizer que esses são os jogadores principais, mas que não há vaga garantida, né? Que Carlinhos e Pablo fazem parte do Flamengo e que vão voltar a treinar com os outros. Então, assim, acho difícil o Carlinhos conseguir a vaga no ataque, ainda mais quando o Pedro voltar, mas é o que o Filipe Luiz disse, né? Finalizando, o público em Brasília foram de 23 mil torcedores, um público pequeno comparado à dimensão do Flamengo. Os ingressos estavam a partir de R$ 89,00, muito caro, né? E o Flamengo joga novamente na quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. E estreando no Maracanã nessa temporada, né? Vamos voltar à normalidade. Eu estou bem confiante com o Filipe Luiz. E é isso, nação. Essa foi a análise, essa foi a resenha pós-jogo. Logo vai estar mais profissional. Estou comprando equipamentos aqui para o canal para aumentar a qualidade. Vou fazer uma edição melhor, contratar editores aí. E tudo isso para andar com o canal. Um beijo no coração de vocês. Saudações rubro-negras, tamo junto. No Maraca ou na tela, tamo junto, é sem igual. Comenta, curte e compartilha o canal. Fica por dentro sem caô, sem boicote. Aqui é Flamengo 100% não há forte.